Bom dia! Tudo bem, meus amores? Então, agora a gente saiu de zoologia e vamos começar fisiologia. Então, hoje a gente vai falar sobre o tegumento. Quem quer lousa? Aí está a lousa. Ó, comigo de cantinho. Gente, depois eu não sei porque vocês ficam tirando sarro de mim, mandando pedaços do vídeo, né? Fotos de prints de tela. Pessoal, seguinte... Hoje a gente vai falar de tegumento. O que é o tegumento? É o que reveste o seu corpinho. Para olhar a pele, em invertebrados a gente chama de pele, tá? Mas nos invertebrados a gente não chama de pele. Então vamos falar aqui tegumento. Quando eu for para vertebrado, aí a gente começa a chamar de pele, ok? Pessoal, seguinte, para que serve o tegumento? Então ele está revestindo, né, o revestimento externo de todo o seu corpo. E ele tem algumas funções. Então ele é responsável, por exemplo, por proteger contra a perda de água, mas também contra o ganho excessivo de água, né? Quando você está na piscina, você não ganha água por osmose e fica um balãozinho, né? Então ela protege tanto da perda como do ganho excessivo. Ela também é responsável por proteger contra a entrada de micro-organismos, né? Qualquer antígeno que tente entrar na sua pele, a nossa primeira barreira tá aqui. Quando você rompe essa barreira, você precisa se preocupar, porque aí os micro-organismos podem entrar. Via de regra, nós temos que os micro-organismos, quando você não rompe o tegumento, eles vão entrar por mucosa, tá? Porque eles não conseguem romper isso daqui. Além disso, gente, o tegumento também é responsável por secreção em alguns animais, né? Não é todo mundo que tem secreção no tegumento. E também é responsável em alguns animais, por exemplo, nos artrópodes, por dar sustentação para o corpo, certo? Então a gente tem, né, tudo isso aqui marcado. E aí vamos dividir então, né? Dá pra ver que de vertebrado eu vou falar muito mais do que de invertebrado. Gente, nos invertebrados, ela tem só uma camada, que é a epiderme. E a epiderme é formada só por um epitélio uniestratificado, ou seja, uma camada de célula só, certo? Então é algo bem fininho, bem delicado. E nós temos que alguns seres vivos, né, alguns invertebrados, além de possuírem essa única camada de células, possuem a cutícula, que é secretada por essa camada. Essa camada chama epiderme, é secretada pela epiderme. Só que aí você fala, então pronto, agora tem mais de uma camada. Não, porque a cutícula ela é acelular, ela vai ser formada por alguma proteína. A gente pode usar aqui de exemplo, de novo, os artrópodes. Os artrópodes secretam quitina, que vai formar o exoesqueleto, certo? Então, nós temos aí que alguns possuem essa camada acelular. Mas a gente vai falar mesmo, de verdade, assim, dos vertebrados, que é o nosso grupo. Então, nos vertebrados, a gente chama o tegumento de pele. Gente, é o maior órgão do corpo humano e ele corresponde a aproximadamente 16% do seu peso corporal, tá? Então, nós temos aí que é muita coisa, né? E ele tem algumas funções especiais, por exemplo, o tato, né? Você sente em todo o seu tegumento. Gente, e nós precisamos saber que ele é formado por duas camadas apoiados numa terceira que não faz parte da pele, não faz parte do tegumento, tá? Apesar da gente viver ouvindo falar dela. Então nós temos duas camadas, a epiderme e a derme. Nesta ordem, epiderme fora, derme dentro, tá? Então eu tô olhando aqui pra minha epiderme. Se eu cortar, embaixo eu vou ver a derme, certo? Eu tô cortando toda hora a cabeça no vídeo, né? Gente, e nós temos... Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso. E nós... Agora eu consigo falar sem cortar a cabeça. Ó, que sensacional! Gente, e nós temos que lembrar lá do assunto que você viu no primeiro ano do ensino médio. Então, a epiderme, ela é um tecido epitelial. Se ela é um tecido epitelial, ela tem células justapostas, porém, ela é um tecido avascular. Ou seja, a epiderme não tem vasos sanguíneos. Se ela não tem vasos sanguíneos, ela precisa ser nutrida por alguém. Quem é o tecido legal que nutre o tecido epitelial? Sempre um tecido conjuntivo. Quem é o tecido conjuntivo que vai estar logo abaixo da epiderme? A derme.
Então ficam elas duas ali. Na verdade, elas têm várias reentrâncias, assim, então, se fosse para representar, seria mais ou menos isso. A epiderme e a derme, e ficam as duas lá encaixadinhas, certo? Essa daqui é a avascular e recebe nutrientes do tecido conjuntivo, que é a derme, que é ricamente vascularizada, tem muitos nutrientes e passa por difusão, certo? Gente, essas camadas, a epiderme, ela é pluriestratificada. Se ela é pluriestratificada, ela é formada por várias camadas de células. E como são essas células? Escamosas ou pavimentosas. O que é isso mesmo? Aquela célula achatadinha, lembra? Então, tem várias delas. E isso aqui vai ser importante, tá? A gente precisa entender um pouco o funcionamento disso. Vamos falar da epiderme. A epiderme, se a gente for pensar lá em embriologia, lembra? Tem os 3 folhetos embrionários: endoderme, mesoderme e ectoderme. Quem origina a epiderme? A ectoderme. Então, é a camada mais externa que vai originar esse tecido. E nós temos que eu queria falar alguma coisa do que eu estava falando aqui, eu já não lembro. Que ela é formada por várias células. E como que isso funciona? Então a gente tem as stem cells, ou as células-tronco, que vão ficar na parte mais basal do epiderme. E essas células estão fazendo mitose, 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 mitose. E com isso, elas vão aumentando em número e isso vai crescendo de baixo para cima. Então as novas que estão nascendo empurram as outras mais para cima. E por que isso é importante? Porque nós temos que essas células vão morrendo. Então as células que estão mais para cima já são células mortas. E eu espero que todos os dias você retire parte dessas células mortas quando você esfrega seu corpinho no banho, tá? Então a gente manda algumas células mortas embora. No nosso caso, por que elas estão mortas? Impregnação de queratina. Paula, por que no nosso caso? Na verdade, no nosso dos répteis e das aves. Porque nós temos que... Cadê? Não sei onde eu pus. Aqui. Em répteis, aves e mamíferos, a epiderme é queratinizada. Gente, por que é importante a queratina? A queratina é uma proteína impermeabilizante. Isso faz com que essas células fiquem impermeáveis. Sensacional, porque você não pode perder água. Mas, se a gente for lembrar um pouquinho, ela é uma célula que precisa ganhar nutrientes, oxigênio das vizinhas por difusão, e se ela ficou impermeável, ela não conversa com as vizinhas, tá? Então, por isso que essas células estão mortas, ok? Gente, então, se eu tô tendo célula morrendo todo dia, tenho que ter célula sendo produzida todo dia. Então, tá aí intensa atividade mitótica, certo? Nós também precisamos saber que esse tecido, já falei, né, que é vascular, que ele possui anexos. Então, nós temos os anexos epidérmicos, anexos da epiderme. Gente, o que seria isso? No nosso caso, unha, pelo, glândula sudorípara, glândula sebácea, glândula odorífera. Nós não, né, mas também existem as garras, tá? Tudo isso, o casco, tudo isso é anexo da epiderme. E, gente, quando eu falo das glândulas, você fala assim, as glândulas estão na epiderme ou estão na derme? Elas têm origem no tecido epitelial, só que o tecido epitelial invade o tecido conjuntivo. Então, apesar delas serem de tecido epitelial, então elas são anexos da epiderme, elas moram lá na derme, certo? E nós precisamos saber que na parte mais profunda da epiderme, onde já está acabando a epiderme para virar derme, nós temos um tipo de célula muito especial, que são os melanócitos. Qual que é a função de um melanócito? Produzir glândulos de melanina. O que é isso? Eu tenho um pouco de falta, tá, gente? Mas é o que dá cor para a pele. Então, nós temos que os melanócitos, eles produzem a melanina e essa melanina vai se difundir e vai para as outras camadas de célula. E as células ficam todas com os grânulos de melanina. Quando eu tenho muita intensidade de sol, a melanina, ela protege o DNA contra essa radiação que está chegando. Então, é uma forma de proteger o material genético para que essa célula não sofra uma mutação.
Quando a gente tem uma exposição maior ao sol, os nossos melanócitos entendem que eles têm que produzir mais melanina. Por isso que a gente fica moreno, certo? Porque ele aumenta essa produção para estar protegendo as suas células. Lembrando que ele não faz milagres, então a gente tem que tomar cuidado com a exposição recorrente ao sol, né? Eu sei que o sol é importante, eu sei que é dele que a gente retira a vitamina D, você precisa tomar sol, mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? Porque infelizmente nós temos um buraquinho meio grande na camada de ozônio e aí essa radiação vem muito forte pra gente, pode prejudicar as nossas células, tá? Pode causar os cânceres. Gente, problemas com a epiderme, posso para a derme? A derme, ela tem origem na mesoderme do embrião. E ela é formada por tecido conjuntivo. Se você lembrar um pouquinho, quando a gente estudou tecido conjuntivo, existe o tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido conjuntivo especial. A derme é um tecido conjuntivo propriamente dito. E o tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser dividido em frouxo e denso. Lembra, de acordo com a quantidade de fibras colágenas? O frouxo tem pouco, o denso tem muito. Gente, eu quis representar aqui colocando o frouxo em cima e o denso embaixo, porque é desse jeito que eles estão organizados. Então eu tô lá na epiderme, 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 epiderme. Opa, cheguei na derme. Tecido conjuntivo frouxo, 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 denso, 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 denso. Tá? Então nós temos que o frouxo fica em cima e o denso fica embaixo. Isso é a organização das fibras, certo? Lembrando que essas fibras dão elasticidade e resistência para a nossa pele. Tudo bem? Além disso, se ele é um tecido conjuntivo, ele é um tecido extremamente vascularizado e ele vai, então, nutrir o tecido epitelial que está apoiado nele. Tudo bem? Gente, além disso, já falei isso quando eu estava falando da epiderme, né? É nele que estão as glândulas. Apesar de elas terem origem epidérmica, elas moram na derme. Ok? E por fim, a gente vai falar dela, apesar dela não ser tegumento, o tecido adiposo subcutâneo. Então, nós temos uma tela subcutânea que está embaixo de toda a sua pele. Isso está presente só em 2 grupos de animais, nas aves e nos mamíferos. Então, nós temos aí esse tecido adiposo, que é um tecido conjuntivo especial. Gente, português claro, o que é o tecido adiposo? Isso, gordurinhas! Gente, e para que serve o tecido adiposo? Então, o tecido adiposo ele tem basicamente 3 funções. Ele é responsável por estar fazendo reserva de energia. Então, né, por que a gente tem gordurinhas? Porque o seu corpo, ele acha que você vai passar por uma falta de comida. E ele fala, poxa, eu preciso guardar isso, né? Porque quando tiver escassez, eu preciso ter de onde tirar energia. Então, o que ele faz com o excesso da sua alimentação? Armazena. E ele não gosta de quebrar esse armazenamento. Tanto que você sente fome primeiro. Seu corpo quer que você dê mais comida. Se você não der, aí que ele vai começar a pensar em queimar gordura. Tá? Mas ele não gosta disso. Por quê, gente? Poxa, vamos pensar, né? A gente vive em sociedade, pergunta pro professor de história, mas com certeza aí não dá 5.000 anos. E a gente tá no planeta há 300.000. Então, se a gente for pensar no nosso processo evolutivo, no nosso processo de seleção natural, a maior parte do tempo foi vivendo em caverninha, não foi vivendo em sociedade bonitinha, na sua casinha com geladeira com supermercado. E aí, o que acontecia com os homens que caçavam, que viviam na caverninha? A gente tem que hoje a caça foi abundante, tem um monte de comida. Amanhã pode ser que eu não ache nada para comer. Então é interessante que o corpo consiga armazenar, porque assim no dia que estava sem alimento, ele conseguia se manter, tá? Se eu não armazenasse nada, no dia seguinte não tem comida, eu morro, tá? Então é um jeito do seu corpo se prevenir dessas possíveis escassezes de comida. Gente, além disso, ele serve para manutenção de temperatura corporal. Não, gordura não produz calor, tá? Não vamos pensar na gordura marrom, isso a gente não tá estudando hoje, a gente tá falando da gordura amarela. Então, a gordura amarela não produz calor. Se ela não produz calor, como que ela serve para te aquecer? É que ela não aquece, ela mantém a sua temperatura. É a mesma coisa do cobertor. Né? As pessoas falam, o cobertor é quentinho. Não, o cobertor não é quentinho. O cobertor ele é um isolante térmico. Você produz calor e ele segura o calor perto de você. O que as gordurinhas fazem? A mesma coisa. Então, o nosso corpo está produzindo calor
e ela tá servindo de isolante, ela tá segurando esse calor pertinho de você. Não é à toa que animais que vivem nos polos, geralmente, né, mamíferos que vivem nos polos, geralmente tem uma camada de gordura bem espessa. Se você pensar num urso polar, além de ter aquela camadona de pelo, ele tem uma camada bem espessa de gordura, que isso é para conseguir mantê-lo quentinho, certo? Gente, e por fim, proteção. Como assim proteção, Paula? Ué, gente, ai meu Deus do céu, eu costumo dar esse exemplo em sala de aula, não sei se eu posso dar esse exemplo com câmera assim, vou ser processada. Gente, vamos pensar que eu tenho a linda, a maravilhosa, a Sandra do meu lado direito, certo? Professora de matemática. Do meu lado esquerdo, eu tenho o maravilhoso, o fofíssimo, o sensacional, o Benão, professor de física. E aí eu pego um taco de beisebol e bato com toda a minha força nessa região do corpo da Sandra e nessa região do corpo do Benão. Conta pra mim, quem tem maiores chances de sair com uma costela quebrada? Desculpa, Sam. A Sandra. Entendeu como gordura protege? Ela vai dar uma amortizada aí no choque mecânico, certo? Gente, esqueci de falar alguma das coisas aqui. Falei. Tá? Então lembra disso, que não faz parte do tegumento. O tegumento está apoiado nela. Dúvidas? Angústias? Então, gente, com certeza nós já estamos nos falando lá no grupo, né? A gente adora se falar no grupo, claro, óbvio. Então a gente vai marcar, ó, vamos por aí 17 minutos de vídeo, mais uns 5 que você demorou para abrir, dá 22, mais uns 15 que você demorou para copiar, dá 37, então chuta aí uns 40, primeira aula, 45 minutos, pra vocês copiarem lousa, assistirem a aula, e aí a gente abre o Hangouts para fazermos os exercícios de sala e tirar dúvidas. Tudo bem, seus lindos? Um beijo. Saudade de vocês, tá batendo forte, viu? Cadê nosso Convescote? Eu quero.